Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PrataCast. O meu nome é Cibele e estou extremamente empolgada com a nossa convidada de hoje. O nome dela é Mariana Renali, ela é assistente social e é uma ex-aluna do Estadual da Prata. Mariana, eu queria que você se apresentasse ao nosso público, falasse um pouquinho sobre você mesma, conte um pouquinho sobre a sua história e sua trajetória. Primeiramente, boa tarde. Queria enfatizar o quanto que eu estou feliz em estar aqui hoje com vocês e participando desse projeto que eu me tornei fã. Eu me chamo Mariana, eu sou formada em Serviço Social pela UEPB, atualmente mestranda em Serviço Social também. Sou mãe, tenho 2 filhos e trabalho com violência doméstica e familiar contra a mulher, no enfrentamento à violência contra a mulher no contexto geral. É uma temática muito importante na nossa sociedade e é nesse tópico que a gente quer tocar muito, a violência contra a mulher. Eu tenho uma pergunta que foi um telespectador que mandou pra gente na nossa caixinha de mensagens. Eu vou começar com ela para você responder. É bem simples, tá? Vou ler. Quais são os sinais de que uma mulher pode estar vivendo em situação de violência, mesmo quando não existe agressão física? É importantíssima essa pergunta, porque muitas mulheres não se reconhecem em situação de violência, em contexto de violência, nesse ciclo de violência como ele se dá. A gente sabe que dentro da Lei Maria da Penha, ela vai tipificar a violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial e atualmente a violência vicária. Mas a gente sabe que também existem outros tipos de violências praticadas contra nós mulheres. A violência física ela é muito fácil de identificar porque ela deixa, né, marcas no nosso corpo, né? É a questão das agressões físicas que machucam a mulher de alguma forma, como aquele olho roxo, né? O braço roxo, enfim. A violência psicológica ela é extremamente silenciosa, mas ela é tão letal quanto as demais violências. Inclusive tão letal quanto uma violência física que pode acarretar, né, a ida dessa mulher para um pronto-socorro, por exemplo. A violência psicológica ela se dá de uma forma muito sutil, muito silenciosa. E a gente precisa conversar e entender um pouco mais como essa violência se dá, para que muitas meninas e mulheres consigam identificar que estão dentro de um relacionamento abusivo e que dentro dessa relação está acontecendo a violência psicológica, né? Que é humilhação, baixa da autoestima, perseguição, ciúmes excessivo, posse. Então, frases típicas. Se você me deixar, eu me mato. Se você me deixar, eu lhe mato. Você não precisa sair com as suas amigas, eu sou suficiente para você. Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar. Então, o tempo todo monitorando o seu horário de saída, o seu horário de volta, os lugares que você frequenta, um controle sobre o que você usa, sobre o que você faz. Muitas mulheres com as quais eu já me deparei, histórias com as quais eu me deparei, falando dentro da questão do abuso da violência psicológica, elas trazem muito na fala de que ele não quer que eu estude porque ele disse que é suficiente para mim e para nossa família. Então, a maior arma de um agressor, de um homem que comete a violência psicológica, é o silêncio da vítima. Ele vai fazer com que você silencie, ele vai fazer com que você se afaste da sua rede de apoio, do seu ciclo de amizade, para que você fique justamente isolada e que você se torne cada vez mais dependente emocionalmente dele. E muitas mulheres, nesse contexto de violência, seja ela psicológica ou não, acabam romantizando ou normalizando, não porque querem, mas porque não conhecem, não têm conhecimento sobre o que está vivendo, sobre meios, né, de ajuda ao qual elas podem estar procurando. Então, assim, elas acabam se sentindo culpadas pelo que está acontecendo dentro da relação. Talvez se eu não tivesse falado dessa maneira, ele não tivesse aumentado Sim. o tom da voz para mim. É uma manipulação psicológica, né? Isso. É uma manipulação. Outro tipo de violência psicológica que costuma muito acontecer é quando eu tiro a mulher de dentro da realidade que ela sabe que está existindo. Eu não falei isso, eu Sim. não fiz isso. Você tá Você, doida? você tá doida, você é louca, você é paranoica, você interpretou errado, Pois é. você entendeu errado. Não foi assim que eu falei. E assim, de forma bem sucinta,
A violência psicológica, ela vai alcançando um grau com que afeta a autoestima dessa mulher, a autodeterminação, né? A procura pelos seus próprios direitos, por querer viver a sua própria vida em liberdade e atrás, né, dos seus sonhos e objetivos. A violência psicológica, ela é muito sutil, mas ela é muito letal. Eu imagino. O psicológico da mulher fica destruído. Muitas das vezes elas não conseguem sair dessa situação. Mas sobre solucionar essa problemática, eu também queria inserir na pergunta, e tá, como podemos ajudá-la? Como uma mulher ela pode pedir socorro? A quais canais de ajuda ela pode recorrer? E como a sociedade, né, pode ajudar no geral? Eu acho que, primeiro de tudo, não julgar. Quando a gente se deparar com uma mulher em situação de violência, dentro de um relacionamento abusivo, nunca perguntar para ela por que você ainda não saiu, por que você ainda está com ele. Ao invés de a gente perguntar isso e revitimizar essa mulher ou colocar ela no papel de culpada pelo que ela está passando, quando na verdade ela é vítima, a gente pode perguntar de uma outra forma. De que forma você se sente segura para sair dessa relação? E existem várias formas da gente ajudar uma mulher em situação de violência. A gente pode ser escuta, né? Acolher aquela mulher, não julgar, procurar compreender porque uma mulher, quando ela sofre violência e quando ela passa tanto tempo com esse agressor, com esse abusador, é porque ela está dentro de um ciclo. O ciclo da violência, ele possui 3 fases. A primeira fase é quando ele dá os primeiros sinais de que vai ser um homem violento por coisas insignificantes. Um exemplo bem prático: a mulher não fez o almoço, a mulher não lavou a farda dele, a casa não está arrumada, ou as crianças não foram dormir no horário que deveria. A segunda fase é quando ele pega toda a atenção que ele acumulou na primeira fase e ele descarrega através de violências. Então, ele bate você, ele xinga, humilha, grita, vem a questão da violência patrimonial, violência moral também. E a terceira fase, que é a fase mais perigosa, que é a fase da lua de mel. Carrega justamente esse nome porque é nessa fase que muitas mulheres permanecem, por acreditar no arrependimento do agressor. Então, de forma repetida, ele pede desculpas, diz que vai mudar, que ele não é aquela pessoa, que não foi o que ele queria fazer. Então, além da promessa de mudança, de agora eu vou levar você para viajar, buquê de flores, chocolate, que isso. Ainda vem a pressão da sociedade de tipo, a mulher casou e ela precisa manter esse casamento até o final da vida. Então, vem a pressão da sociedade, vem a pressão pela questão dos filhos. Preciso permanecer com esse homem porque ele é o pai dos meus filhos. A pressão religiosa também. Então, quando a gente não rompe com o ciclo da violência a primeira vez, esse ciclo ele tende -se a repetir de forma mais gravosa ao ponto de chegar ao feminicídio. Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. A violência contra a mulher é uma violência de gênero e o feminicídio é uma violência já anunciada lá atrás. Mas, por algum motivo, essa mulher ela não conseguiu identificar ou ela não conseguiu ajuda e ela acaba se tornando uma estatística. Então, aonde procurar ajuda? Para além de fazer, né, esse acolhimento, ouvir sem julgamento, larga ele, deixa ele, não é simples assim. Há uma dependência emocional, material, enfim, financeira. A gente pode estar indicando o centro de referência da mulher, que é um serviço especializado para tratar com essas questões, para o acolhimento dessas mulheres em situação de violência. A gente pode indicar o 180, que é um canal de atendimento e acolhimento para essas mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A gente pode ligar para, se a gente se deparar, por exemplo, com alguma situação de emergência, né? A gente está, naquele momento, visualizando uma briga entre um casal. Porque a gente precisa desmistificar que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Não, a gente enquanto sociedade civil, nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, assim, se eu me deparei com uma situação de violência, liga para o 190. Ou se eu, mulher, em situação de violência, ligar para o 190. Tem as delegacias especializadas também de atendimento, né?
para a mulher, mas a gente sempre vai indicar, enquanto profissional de serviço social e no local que eu trabalho hoje, o cargo que eu ocupo, eu sempre vou indicar, procura um centro de referência, porque lá ela vai receber um atendimento especializado, um acolhimento, uma escuta qualificada, para que ela possa compreender quais são as violências que ela está sofrendo, como se dá esse ciclo de violência, né? Trabalhar junto com essa mulher para que ela rompa o ciclo de violência e ela, na verdade, se torne protagonista da sua vida, né? Protagonista da sua vida e saiba que ela merece viver uma vida sem violência. Sim. A violência contra a mulher é uma coisa histórica, né? Ao decorrer de toda a história, mulheres foram menosprezadas, não tinham direito ao voto, eram dadas como objeto. Quem era seu dono? Ou era seu pai ou era seu marido? Isso. Aí, com a conquista dos direitos feministas ao decorrer da história, assim, é bonito ver como foi a união feminina que conseguiu conquistar essas coisas através do movimento, né? E tudo. O que você acha sobre essa questão dos direitos, a luta feminina e a importância desse trabalho, o avanço feminino e nunca perder o nosso posicionamento como mulher? Primeiramente, eu fico muito feliz com a sua fala, porque você tem muita propriedade quando está falando, e eu costumo dizer que nada nos foi dado, tudo foi conquistado, e através de muito sangue derramado. Então, se hoje a gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que agora no mês de agosto está completando 20 anos, é porque uma mulher lá atrás sofreu violência e tentativa de feminicídio. Então, assim, tudo que a gente tem de leis, decretos, normativas, tudo voltado ao enfrentamento, à violência contra a mulher, à prevenção da nossa vida, ao combate ao feminicídio, ao combate a essas violências, foi através dessas conquistas que você mencionou, através do movimento feminista e demais movimentos de mulheres, é através da nossa voz, da nossa luta, da nossa força. Quantas mulheres não precisaram transformar as suas dores em força para lutar por outras mulheres, para que eu e você hoje, por exemplo, a gente estivesse aqui conversando sobre essa temática. Pois é. As mulheres lutaram muito, né, pelo direito à educação e o voto é, assim, crucial. E falando sobre o aniversário, né, da Lei Maria da Penha, agosto, o mês de agosto, o mês de Lilás. Eu descobri recentemente o significado do mês de agosto, que é o combate à violência contra a mulher. Isso. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu sou mulher, eu não sabia disso. Normal. Mas que a gente tem que disseminar, conscientizar as pessoas, né, sobre essa temática, que mesmo que seja repetida e repetida, repetida, parece que ainda precisa mais, porque existem homens, né, que dizem, vocês aí, esse discurso machista. São privilegiados, né? Sim, o privilégio. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o mês de agosto, né, o Lilás, o que ele significa, qual é a mensagem que ele quer passar. O mês de agosto é um mês de conscientização, justamente para essa questão da violência contra a mulher. Agosto foi escolhido justamente por ser aniversário da Lei Maria da Penha, sendo que a temática da violência contra a mulher, a questão do feminicídio, prevenção, enfrentamento, atendimento, a essas questões voltadas a esse tema, a gente precisa discutir todos os dias. É um assunto delicado, muitas vezes nos atravessa de uma forma bastante dolorida, por sermos mulheres, principalmente, e porque, de alguma forma, essas violências nos atravessam também, por conta dessa questão de gênero. Então, para além do mês de agosto ser um mês voltado para essas campanhas de conscientização, e ele não foi escolhido de forma aleatória, foi por conta, né, da Lei Maria da Penha, a gente também tem o mês de março, onde a gente enfatiza mais uma vez, né, e aumenta essa questão das campanhas da prevenção, do atendimento, divulgação, atividades, enfim, e os 21 dias de ativismo que pega novembro a dezembro. Mas a gente precisa conversar sobre isso todos os dias, porque todos os dias 4 mulheres são mortas. Todos os dias 4 mulheres são vítimas do feminicídio. Então, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres do mundo. Meu Deus. Então, para além do mês de agosto, que é super importante, né, simbólico e representativo, a gente precisa conversar sobre isso e discutir, dialogar, problematizar todos os dias. Porque a gente vem numa crescente e dados que saíram atualmente já consideram o ano de 2026 o ano mais letal para nós mulheres. Meu Deus. É como se na nossa testa tivesse um alvo que diz assim: você pode me matar,
Você tem o direito de tirar a minha vida. Diante da sociedade, da forma como ela foi, né, construída e ainda é construída, normalizada essa questão do machismo, do patriarcado e principalmente da misoginia, desse É. ódio exacerbado pelo feminino, por Sim, nós que mulheres. agora está muito em alta. Isso. É como se os homens se sentissem no direito de tirar as nossas vidas porque eles não aceitam o fim de um relacionamento, não aceita nos verem com o outro, não aceita que a gente siga as nossas vidas, não aceita que a gente tenha autonomia e que a gente seja sujeito de direito, sabe? Então, assim, a gente precisa, para além do mês de agosto, que é extremamente importante e que traz visibilidade para a temática, mas a gente precisa educar as nossas crianças, a gente precisa educar os homens, né? A gente precisa reeducar a nossa sociedade como um todo. E a gente precisa principalmente fazer com que as mulheres elas passem a compreender as violências que existem, como elas se dão e quais são os serviços de proteção que existem. Sim. Essa questão sobre educação, conscientização, principalmente das crianças, né, para se proteger. Você acha que qual é a função da educação, da escola na conscientização dessas crianças para prevenir que elas passem por esse tipo de coisa? Eu sou suspeita para falar da educação, porque eu sempre costumo dizer, eu sempre disse desde então, que educação transforma vidas. Então, da mesma forma que transforma, ela salva. Então, é ali na base para que a gente não perpetue essa cultura machista, mas que a gente sim construa pessoas, principalmente homens que respeitem o feminino, e para que a gente também trabalhe o empoderamento das nossas meninas para que no primeiro tapa, no primeiro grito, no primeiro sinal de violência, seja ela física ou psicológica, elas possam colocar um ponto final e ir embora. Sobre as taxas que eu achei interessante que você falou, né, que 4 mulheres morrem por dia. Essas mulheres, assim, quais são a maioria? Tipo, são de periferias, mulheres negras, essa questão, essa diferenciação. Se a gente for trazer o recorte, o ano de 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que saiu, né? O de 2026 é referente aos dados do ano passado. Em 2025, foram registrados 1.571 feminicídios no Brasil. Ixi. Então, a gente continua numa crescente, infelizmente. Por mais que a gente avance em políticas públicas de proteção, de prevenção, de atendimento, os números de feminicídio, eles cresceram. São Paulo continua sendo o estado que mais mata mulheres no Brasil. A Paraíba teve uma redução nas taxas, se a gente for comparar. Janeiro a maio de 2025 para janeiro a maio de 2026, a Paraíba teve uma queda de 36,8% nas taxas de feminicídio. Então, a Paraíba é um estado do qual eu, né, faço parte, mas eu me orgulho em relação a todo o trabalho que é feito em cima da prevenção, em cima dessa temática. Mas dentre o número de mulheres que mais morrem, das vidas que a gente perde para o feminicídio, são as mulheres negras. Então ainda vem esse recorte de raça. Então, dentro de tudo, sempre vai ter o recorte de classe, o recorte de raça, e sempre vai ser o corpo da mulher e o corpo da mulher negra o mais atacado. E outro dado importante, dentre esses 1.571 feminicídios que aconteceram, 96,4% foram cometidos por homens. Então, a maioria dos feminicidas são homens. E dentro desses números são de parceiros ou ex-parceiros, ou seja, são de pessoas que essas mulheres conhecem. Então, assim, a violência contra a mulher, ela saiu do âmbito do privado, não é mais questão privada, não é mais questão do lar, não é mais questão de casal. É questão de segurança pública. É questão de responsabilidade do Estado, da sociedade, da família, de todos nós como um todo. Então, não é mais uma violência que acontece apenas dentro dos lares. Então, assim, saiu do privado para o público.
é de responsabilidade de todo mundo, porque todos os dias a gente se depara com algum caso de violência. Então, eu costumo falar que se, por exemplo, você não tem abertura para conversar com alguma mulher que você conhece e que esteja passando por alguma situação de violência, faz uma denúncia anônima, liga para o 180, pede orientação, liga para o 190, denuncia. O 180 é um canal de atendimento onde você tanto pode estar buscando informação, como você pode também estar realizando alguma denúncia ou procurando atendimento para si mesmo. Hum. Esse panfleto aqui que tu trouxe, isso Ah, aqui é meu o quê? Eu trabalho. fiquei curiosa. Você pode falar um pouquinho? Posso. Atualmente, eu sou a coordenadora do Centro Estadual de Referência da Mulher, Fátima Lopes. É um serviço especializado no atendimento a mulheres vítimas de violência. Esse serviço ele foi criado através da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, não é um serviço que foi criado do nada. Ele foi criado com especificidade, com um objetivo: acolher e atender mulheres em situação de violência. Então, o Centro Estadual de Referência da Mulher Fátima Lopes, ele fica localizado aqui em Campina Grande, mas ele é de abrangência estadual, então vai atender mulheres de todas as cidades do estado da Paraíba. E o atendimento pode ser através de busca espontânea, ela mesma soube do serviço e procurou pelo atendimento, ou através de encaminhamento da saúde, sistema de segurança, delegacia, enfim. A gente é formado por uma equipe multidisciplinar, um assistente social, psicóloga e uma advogada, e o trabalho que as meninas realizam é esse acolhimento, é esse atendimento, é ouvir a situação de violência, identificar junto com essa mulher, ou até mesmo explicar para ela que não é apenas a violência física que é configurada como violência, mas dizer para ela como se dá a violência psicológica, a moral, a patrimonial, enfim, encaminhar para a rede de proteção, caso ela precise, fazer a avaliação de risco, se essa mulher está em risco iminente de morte diante do relato que ela traz, né? É identificado que ela está em risco iminente de morte. A gente vai orientar e vai indicar para ela a casa-abrigo para que ela possa ir para um local, né? Protegido. Se essa mulher ela tem medida protetiva, que é extremamente importante, é outro marco que a Lei Maria da Penha traz e enfatiza bem a questão das medidas protetivas. Tem um outro programa, que é a Patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento sistemático dessas mulheres que possuem medidas protetivas, justamente para que ela se sinta ainda mais segura e deixe esse agressor afastado, né, dos locais que ela indica, enfim, dentro do programa. Mas o Centro Estadual de Referência é isso, é um serviço especializado, é um serviço de referência para essa temática, para esse tipo de atendimento. Então, sobre o serviço, a gente atende de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. O atendimento pode ser tanto de forma remota, como pode ser de forma presencial. A gente deixa a critério da mulher escolher, porque muitas delas estão tão fragilizadas que nem de casa elas conseguem sair para procurar ajuda, para realizar esse atendimento. Então, para que isso não se torne uma barreira e ela fique, né, desprotegida, a gente oferece o atendimento remoto também. Então, assim, eu trabalho com uma equipe extremamente qualificada. Eu faço parte de uma equipe da qual eu me orgulho muito. Então, é um serviço que já está, né? Tem atuação há 14 anos e, tipo, tem uma relevância inquestionável na vida das mulheres que já atendeu, das mulheres que ainda atende. Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas aí eu falo muito bem e defendo muito bem o serviço não só por trabalhar lá, mas por ver o trabalho que as meninas realizam, por ver a mudança na vida das mulheres que passam por um serviço especializado. Dá pra ver que você tem muita paixão pelo que você faz. Isso é tão bom. Imagine numa situação, a gente tá fragilizada, passando por uma situação de violência, e encontra uma equipe que acolhe, Isso. uma equipe que realmente ama o que faz, que está aqui disposta. Que não Isso, revitimiza. sim, isso acho que para as mulheres que sofrem com violência deve ser muito necessário. É necessário. É aquilo que eu lhe falei no início. Não é perguntar por que ela ainda está com ele, mas é perguntar como é que ela se sente segura para deixá-lo, sabe? É criar estratégias, é ouvir aquela mulher,
sem questionar se o que ela está falando é verdade ou não. Não cabe a nós, enquanto equipe, isso. A gente precisa fazer, de fato, um acolhimento humanizado. E muitas mulheres, quando a gente está no atendimento e a gente pergunta, né, quais violências você já sofreu? Aí a gente pergunta, violência física, tã. Aí tem algumas delas que perguntam assim, mas ele nunca me bateu, eu nunca fui parar no hospital. Aí a gente pergunta, e um empurrão? E um puxão de cabelo? E um beliscão? Aí ela, existem inúmeras histórias que é extremamente difíceis de você ouvir, mas você precisa, sobretudo, ter uma postura de saber que o seu atendimento vai fazer a diferença na vida daquela mulher. E por ser mulher e por já ter vivido relacionamentos, né, dentro desse contexto de violência, não é que se torne fácil, não é que você consiga identificar ou entender melhor o que aquela mulher está trazendo na sua fala, mas, sobretudo, uma empatia e ajudá-la a identificar e ajudá-la principalmente a romper com esse ciclo de violência. Então, assim, enquanto mulher que já sofreu violência, eu lembro de algumas falas que eu romantizava. Por isso que a gente não pode estar romantizando aquilo que está dentro do contexto de violência, desses relacionamentos abusivos. Eu dizia assim, mas ele é um bom pai. Sim, Ele fez isso, mas ele é um bom pai. Ele fez isso, mas ele me ama. sim. Ele fez isso, mas eu não quero que ele seja preso. Então, assim, a gente precisa entender que aquela mulher está em situação de violência. Muitas das vezes ela não vai querer denunciar o seu agressor. Para ser atendida no nosso serviço, é importante enfatizar, não precisa de denúncia formalizada. Claro que a gente vai construir um caminho junto com ela, vai ser feito um trabalho para que ela denuncie de fato o agressor dela. Eu costumo dizer que o silêncio protege unicamente o agressor e Sim, denunciar salva vidas. pois é. Então, assim, a gente atende mulheres, a gente atende o público a partir dos 18 anos de idade, independente de denúncia ou não, ela vai ser atendida pelo serviço. Que bom. Esses serviços são muito importantes e fundamentais. Eu acho que essa entrevista ela trouxe muito conhecimento prático para as mulheres e para todos os públicos, né? Quem conhece uma mulher que está sofrendo por violência, socorra ela, né? Como Mariana já falou, tem várias formas de ajudar. Tem canais de denúncia, anônima também. Você não precisa ter provas, só precisa ajudar, né? Muitas Ter das voz. ter voz. E também ter consciência que isso é um problema público, como Isso, você enfatizou. Não é responsabilidade só da família, é isso. de como nós todos, como cidadãos. Nós precisamos proteger uns aos outros. E as mulheres é um público que precisa dessa proteção. Infelizmente, ainda passamos por esse tipo de coisa. Eu queria agradecer muito pelas suas palavras de sabedoria, pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite do ProtaCast e por ter participado. Se despeça do nosso público. Ah, estou encantada com você. É, agradeço muito pelo convite. Saibam que vocês ganharam uma fã. Eu fico muito feliz em ver pessoas tão novas, tanto meninas como meninos também, engajados e ainda mais com temáticas que são tão importantes para que a gente não, que a gente discuta, né, no nosso cotidiano, para que alcance vidas e transforme vidas. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é uma poesia que eu gosto muito e que eu aprendi justamente dentro desse relacionamento abusivo que eu tive e que, felizmente, eu coloquei um ponto final que diz assim: não romantize aquilo que te rasga o peito. Então, Que profundo. causou desconforto, vai embora. E se não conseguir ir embora sozinha, procura ajuda. Pede ajuda. Sim, peçam ajuda. Pessoal, eu quero pedir que vocês deem um like, se inscrevam. Se vocês gostaram do vídeo, assistam os nossos outros episódios, que o ProtaCast só produz conteúdo de qualidade. Agradeço pela sua atenção. Muito obrigada.